Evangelho de Marcos, capítulo 6, do verso 30 ao 44, diz assim: Os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram-lhe tudo o que havia feito e ensinado. E ele lhes disse: Acompanhai-me a um lugar deserto, descansai um pouco, porque os que iam e vinham eram muitos, e eles não tinham tempo para comer. Assim, eles se retiraram de barco para um lugar afastado e deserto. Todavia, muitos os viram partir e os reconheceram. Muitos o viram partir e os reconheceram. E vindo de todas as cidades, correram a pé para lá e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como já era tarde, seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: O lugar é deserto e já é muito tarde. Manda-os embora, para que possam ir aos campos e povoados em redor e comprem algo para comer. Ele, porém, lhes respondeu: Dai-lhes de comer vós mesmos. Então eles perguntaram: Compraremos 200 denários de pão para dar-lhes de comer? Ao que ele lhes disse: Quantos pães tendes? E de ver. Tendo-se informado, eles responderam: 5 pães e 2 peixes. Então lhes ordenou que fizessem todos se assentar em grupos sobre a grama verde. E eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, Jesus ergueu os olhos ao céu, abençoou os pães e os partiu. Em seguida entregou-os aos discípulos para que os servissem. Também repartiu os 2 peixes para todos, e todos comeram e ficaram satisfeitos. Em seguida recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. O número dos que comeram os pães foi de 5.000 homens. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, Pai. Abençoe, ó Deus, o Teu povo, Pai. Que nós possamos compreender a vontade do Senhor para nós nessa noite. Me ajude a pregar ao Teu povo, que Cristo seja exaltado em nosso meio. Que nós possamos, ó Deus, sair daqui alimentados de Jesus, Pai. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vivemos num período em que as pessoas estão insensíveis. Há uma falta de percepção. As pessoas não percebem mais o que acontece com o outro. Eu estava vendo uma reportagem, uma mulher de 60 anos morreu dentro de um restaurante lotado, e ninguém percebeu. Ela morreu engasgada. Há uns 4 anos, uma criança morreu aqui em Arealva, num rancho. Todos estavam festejando, fazendo churrasco, bebendo, e uma criança caiu e ninguém percebeu que a criança estava se afogando. É muito terrível isso, nós passarmos desapercebidos. E por causa disso, as pessoas estão fazendo de tudo para chamar a atenção. É isso que nós estamos vendo hoje, na internet. As pessoas sabem que elas não são percebidas. E isso tem gerado uma angústia no coração delas. E por isso elas fazem de tudo para chamar a atenção. Nós vivemos numa sociedade que as pessoas estão cada vez mais individualistas. Elas não percebem o que acontece com o outro à sua volta. Há pouco tempo também um ciclista morreu em Campo Grande, em uma avenida. As pessoas só foram perceber 1 hora depois que ele estava morto. É assim, irmãos, a nossa sociedade. E às vezes você tem sentido isso, que as pessoas não percebem o que acontece com você, o que acontece com a sua vida. E às vezes nós acabamos transferindo isso para Deus, achando que Deus também é assim. Que Deus não está atento às nossas necessidades, que Deus não está percebendo o que está acontecendo conosco. Mas nós vamos ver nesta noite, que Jesus Cristo, Ele é sensível, que Jesus Cristo, Ele está atento ao que acontece com a gente. Nós vamos ver em primeiro lugar, que Cristo é sensível ao nosso cansaço.
Cristo, ele percebe quando estamos cansados. Versículo 30 ao 32 diz assim: os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram-lhe tudo o que havia feito e ensinado. E ele lhes disse: acompanhai-me a um lugar deserto e descansai um pouco, porque os que iam e vinham eram muitos, e eles não tinham tempo nem para comer. O que está acontecendo aqui, irmãos? Se você tem ouvido, tem acompanhado a nossa série de sermões no Evangelho de Marcos, você sabe que Jesus enviou os seus discípulos para uma missão. E agora eles voltam desta missão. E diz que eles expulsaram muitos demônios e curaram muitos enfermos. E agora eles estão diante de Jesus novamente. E agora eles vão dar um relatório para Jesus. Eles vão dizer o que eles fizeram. E eles contam tudo o que eles fizeram. Eles acabaram de chegar desta missão. E Jesus olha para eles e percebe que eles estão cansados. Jesus percebe que eles estão cansados e Jesus providencia descanso para eles. Jesus chama eles para o deserto. Guarde bem essa palavra. Para o deserto. Jesus disse: venham comigo para o deserto, porque vocês precisam descansar. E mal eles chegaram, as multidões já estavam em volta de Jesus. O nome de Jesus já estava se tornando cada vez mais famoso por conta dos milagres e das coisas que ele vinha realizando. E agora Jesus chama os seus discípulos. Agora a pergunta para nós é: por que as pessoas se cansam, irmãos? Vocês já pararam para pensar nisso? Por que nós ficamos cansados? Eu quero te dizer uma coisa: nós não éramos para ficar cansados. O que faz com que nós fiquemos cansados é porque o homem pecou. O homem pecou lá no Éden, o nosso representante, Adão. E quando ele pecou, isso danificou o homem. O homem ficou fragilizado. O homem ficou arruinado em sua natureza. O homem era para ser forte. O homem não era para sentir cansaço. Mas o pecado nos tornou frágeis. O pecado fez de nós, homens e mulheres, frágeis. Por isso nós nos cansamos, e às vezes nos cansamos com pouca coisa. E nós vamos perceber que até os heróis da Bíblia se cansam. Nós vamos ver um homem chamado Elias, por exemplo, profeta Elias, um grande herói da Bíblia. Diz que ele foi usado por Deus contra o rei Acabe, contra sua esposa Jezabel. Diz que ele operou um grande milagre, ele orou a Deus para que fogo caísse do céu. Mas depois Jezabel ficou brava com ele e falou que ia matar ele. E diz que esse homem correu de Jezabel. E ele foi para o deserto. E andou um dia inteiro no deserto. E diz que ele se cansou, ao ponto de pedir a morte para Deus. Deus, eu estou cansado, tira minha vida. E diz que ele deitou debaixo de uma árvore, de um zimbro, e dormiu. Os heróis se cansam. A nossa sociedade está cansada. A nossa sociedade está cansada dos políticos. A nossa sociedade está cansada da Lava Jato. A nossa sociedade está cansada da corrupção, da falta de educação. A nossa sociedade está cansada por conta da violência. A nossa sociedade está cansada de tanta informação. Nós somos bombardeados todos os dias com muitas informações. É o WhatsApp, é o Instagram, é Twitter, é Facebook. Todo o tempo. Tem hora que você tem que desligar o telefone, porque não para aquele barulhinho. Mensagem, bom dia, boa noite, boa tarde. Não é assim? A nossa sociedade vive cansada. E por conta de nós estarmos cansados,
nós acabamos fazendo coisas que não devemos, irmãos. O cansaço faz a gente perder a cabeça. Obrigado. O cansaço faz a gente esquecer o esboço em casa. Mas eu ia dar conta, viu? Pela graça de Deus. O cansaço faz com que a gente não perceba o outro à nossa volta também. Você já parou para pensar nisso? Nós estamos sendo bombardeados com muitas informações. Nós estamos sendo tragados pelo cansaço. Tragados. A sociedade está cansada pelo excesso de informações. Já viu o vendedor de canal de televisão? O cara vem oferecer para você 235 canais. Se você olhar um canal por dia, dá quase um ano inteiro assistindo televisão. Para que você precisa de tantos canais? Você já pensou nisso? Leonardo Boff, eu não gosto muito desse camarada aqui, mas às vezes ele fala umas coisas certas. Ele diz o seguinte: efetivamente, a aceleração do processo histórico e a multiplicação de sons, de mensagens, o exagero de estímulos e comunicações, especialmente pelo marketing comercial, pelos celulares com todos os seus aplicativos, a superinformação que nos chega pelas mídias sociais, nos produzem, dizem estes autores, doenças neurais. Causam depressão, dificuldade de atenção e uma síndrome de hiperatividade. Efetivamente, chegamos ao fim do dia estressados e desvitalizados. Nem dormimos direito, desmaiamos. A quantidade de informação que nós temos hoje. Nós vemos que os heróis da Bíblia se cansam, a nossa sociedade está cansada e você se cansa. Pastor, eu estou cansado do meu trabalho. Eu não aguento mais o meu trabalho. Talvez você está aqui nesta noite cansado do teu trabalho. Talvez você se cansou da sua família. Talvez você está cansado do seu casamento, dos seus filhos, ou de um filho em particular. Talvez você está cansado da igreja, dos membros, do pastor. Talvez você está cansado de pregar. Pastor, eu prego tanto para os meus amigos, vizinhos, parentes, e ninguém dá atenção. Eu estou cansado de falar do teu nome para as pessoas. Talvez você está cansado da própria vida. Nós temos visto um grande índice de suicídio em nossos dias. Pessoas que estão cansadas da própria vida e dão cabo à vida. Talvez você esteja cansado de si mesmo. Talvez você não se aguente mais. E talvez você está cansado do teu pecado. Você está cansado de lutar com aquele pecado específico da tua vida. Pastor, faz tanto tempo que eu tento. E quando eu acho que estou conseguindo, eu caio de novo. Estou cansado, pastor. Estou cansado. O maior problema não é estar cansado, irmãos, mas onde buscar descanso. O maior problema não é estar cansado. Nós vamos nos cansar. O problema é onde vamos buscar descanso. Talvez você esteja buscando descanso no entretenimento, filmes, seriados, Netflix. Talvez você busque o descanso na comida. Talvez você busque o descanso em viagens, nas drogas. Talvez você busque o descanso no isolamento. Não quero ver ninguém, não quero falar com ninguém. E tudo isso, no final das contas, não te traz descanso. Mas pelo contrário, acaba te cansando ainda mais. Você busca refúgio no entretenimento e aí você se cansa do entretenimento. Você busca refúgio
nos seriados, nos filmes, e aí você se cansa, você não suporta mais ver seriado. Na comida, em viagens. Marcos 6, versículo 30 e 31. Olha essa versão, nova versão internacional. Havia muita gente indo e vindo, a ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Sabe onde nós vamos encontrar descanso? Em Cristo. É nele, indo com Ele. Jesus chama os seus discípulos para irem com Ele, para descansar no deserto, com Cristo. Mateus 11, 28 e 29 diz: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Irmãos, Deus, Ele sabe que você está cansado. Cristo sabe o que está te deixando cansado, e Ele te chama nesta noite: vinde a mim. Você não vai encontrar descanso no entretenimento, na comida, em viagens, em drogas, na imoralidade sexual. Você não vai encontrar descanso no isolamento. Você só vai encontrar descanso em Jesus Cristo. Entenda isso nesta noite. Há uma música que eu gosto muito, que diz: o teu trabalho é descansar em mim. Sabe qual que é o teu trabalho? É descansar em Cristo. Não tenha sobre ti um só cuidado qualquer que seja, pois somente um, seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. Jesus está dizendo para nós: de quem é o trabalho, irmãos? É dele. E o teu trabalho é descansar nele. É meu, somente meu, Jesus diz para nós nessa noite. Todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em Cristo. Esse é o primeiro ponto. Cristo é sensível ao nosso cansaço. Ele sabe o que tem te deixado cansado. E Ele sabe o que pode trazer descanso para a tua vida. Então Ele te convida: vinde a mim. Venha comigo, Ele disse para os seus discípulos. Em segundo lugar, Cristo é sensível à nossa condição espiritual, versículo 33 e 34. Todavia muitos os viram partir e os reconheceram, e vindo de todas as cidades, correram a pé para lá, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus chama os discípulos: olha, vamos para um lugar deserto, porque a multidão não vai deixar vocês descansarem. Vocês precisam descansar. Então Jesus pega um barco e vai com seus discípulos para um outro lugar, um lugar deserto. Alguns estudiosos dizem que essa viagem de barco era em torno de 8 a 9 quilômetros de barco. A multidão percebeu, o que eles fizeram? Foram contornando o mar, por onde eles iriam atravessar. Só que para contornar o mar, daria em torno de 16 quilômetros, quase o dobro. Mas diz o texto que eles correram a pé para lá. 9 quilômetros de barco, e diz que eles chegaram antes de Jesus chegar no lugar. Essa é a sede por Cristo, irmãos. Sua sede por Cristo é dessa forma? Você corre para se encontrar com Jesus? Sua sede por Jesus é assim? Essa multidão estava sedenta por Cristo. E aí diz o texto que Jesus viu uma grande multidão. Ele viu elas. Essa multidão não passou desapercebida diante de Jesus. Tem muita gente que não é vista, irmãos, que está morrendo, às vezes dentro de um restaurante, e que não é vista pela multidão, mas Jesus Cristo, Ele vê o seu povo.
Ele vê a tua situação e diz que ele viu essa grande multidão. Ele viu. E diz que ele teve compaixão. Entenda uma coisa, essa palavra compaixão, ela só é usada em referência a Jesus Cristo. Só a Jesus Cristo essa palavra é atribuída. Por quê? Porque compaixão é um sentimento profundo. A ideia da palavra compaixão é sentir o que o outro sente. É uma empatia tão grande que você sente a dor do outro. E todas as vezes que essa palavra aparece no Novo Testamento, ela é atribuída a Jesus Cristo. Ele teve compaixão daquela multidão, ele viu aquela multidão, ele teve compaixão dela, e o que ele percebeu naquela multidão? São como ovelhas sem pastor. A Bíblia vai falar que o povo de Deus, ele sempre é visto por Deus. Quando o povo de Israel estava no Egito, há quase 430 anos vivendo como escravos no Egito, Deus deixou de ver o povo? O que eles estavam passando? Não. Diz que Deus viu e ouviu o clamor do povo. Deuteronômio 26, versículo 6 ao 8 diz: mas os egípcios nos maltrataram e nos oprimiam, sujeitando-nos a trabalhos forçados. Então clamamos ao Senhor, ao Deus dos nossos antepassados, e o Senhor ouviu a nossa voz e viu o nosso sofrimento, a nossa fadiga e a opressão que sofrimos. Por isso o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa e braço forte, com feitos temíveis e com sinais e maravilhas. Deus tem visto, irmãos, o que está acontecendo com a nossa sociedade. Deus está vendo o que os corruptos estão fazendo, da maneira como eles estão prejudicando os mais pobres da nossa sociedade, roubando o dinheiro que é para ser usado na educação, na saúde. Deus está vendo, e uma hora Ele virá, e Ele vai tratar com os corruptos, assim como Ele tratou com o Egito, assim como Ele tratou com todas as nações da terra. Deus tem visto que existem milhares de pessoas que são como ovelhas sem pastor. Deus tem olhado para a nossa sociedade e tem visto isso, que existem centenas de pessoas que não estão sendo pastoreadas, às vezes até estão dentro de uma igreja, mas estão sendo exploradas e não pastoreadas. Deus tem visto isso, irmãos. Não pense que vai ficar barato. Deus sempre tratou com os corruptos, Deus sempre tratou com os falsos profetas, Deus sempre tratou com os tiranos. E você que está aqui, Deus tem visto também a tua situação, o teu sofrimento. Deus não só vê o teu sofrimento, mas Ele é empático, Ele tem compaixão da tua vida. Deus não só vê a tua condição espiritual, mas Ele está disposto a te alimentar com a palavra dEle. Diz o texto que Jesus começou a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus olha para essa multidão e sente compaixão dessa multidão. E Ele viu que eles eram como ovelhas sem pastor. E o que Jesus oferece para eles? Um carro melhor? Uma casa melhor? Não! Jesus entendia que o que eles mais precisavam era da palavra, e disse que Ele ensinou a eles muitas coisas. Jesus sabe do que você mais precisa. Você precisa ser alimentado com a palavra dEle, e é isso que muitas vezes Ele faz. Se você está num lugar onde você não tem sido alimentado, Deus te leva para outro lugar, onde você será alimentado. Eu tenho visto isso, irmãos, ao longo dos anos. Deus, Ele está vendo as suas ovelhas, e Ele tem compaixão delas. Em terceiro e último lugar, Cristo é sensível às nossas necessidades físicas. Do versículo 35 ao 41, começa agora o drama. Jesus
é indagado por seus discípulos. Os discípulos também estavam preocupados com a multidão, e eles tinham uma preocupação honesta. Eles chegaram para Jesus e disseram: Jesus, já é tarde, nós estamos no deserto, aqui não tem padaria, Jesus, aqui não tem lugar para comprar comida, esse povo precisa comer e está ficando tarde, é melhor despedir eles para que eles vão às aldeias vizinhas e comprem algo para comer. Tem crianças aqui, Jesus, tem mulheres. E aí no versículo 37, Jesus dá-lhes voz de comer. Jesus vira para os discípulos e diz: dá vocês para eles de comer. Qual que é a resposta dos discípulos? Então eles perguntaram: compraremos 200 denários de pão para dar-lhes de comer? Entenda uma coisa, irmãos, 1 denário era o salário de um dia de trabalho. Eles teriam que comprar 200, usar 200 denários para alimentar toda essa multidão. Praticamente o salário de um ano de uma pessoa. 200 dias trabalhados, tirando os feriados, né? Sábado, domingo. 200 dias de trabalho para alimentar essa multidão. Olha a resposta deles. Como é que nós vamos fazer isso? Resposta errada. Eles estavam diante de quem? Do próprio Deus. Jesus está trabalhando na mente dos seus discípulos. Jesus está se revelando aos seus discípulos. Onde eles estão? No deserto. Jesus está mostrando para eles: gente, vocês já nunca viram isso acontecer no passado? Vocês não leem a Bíblia, não? Vocês nunca viram que eu já alimentei multidões no deserto com pão? A resposta deles deveria ser: Senhor, nós não temos condições, mas o Senhor pode. O Senhor pode. Eles viram Jesus, irmãos, curar paralíticos, expulsar demônios, curar a filha de um cidadão romano. Eles viram Jesus fazer milagres. Jesus já tinha transformado água em vinho em uma festa de casamento. Jesus poderia alimentar essa multidão, mas os discípulos, assim como nós, eles eram cabeças duras. Não percebiam as coisas. Então Jesus, no versículo 38, diz: ao que lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. Tendo-se informado, eles responderam: 5 pães e 2 peixes. Aí Jesus falou: manda todo mundo se assentar. Traz aqui para mim o pão e o peixe. Tomando 5 pães e 2 peixes, Jesus ergueu os olhos aos céus, abençoou os pães e o partiu. Jesus partiu o pão. O que lembra isso, irmãos? O que nós fizemos hoje? A ceia do Senhor. Jesus partiu o pão e em seguida entregou aos discípulos para que servissem e também repartissem a todos. E aí o que acontece? Versículo 42 ao 44. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Em seguida recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. O número dos que comeram os pães foi de 5.000 homens. Por que 5.000 homens? Apenas os homens eram contados, mulheres e crianças não. Então nós podemos calcular aqui por cima que tinha ali umas 25.000 pessoas. 5.000 homens, tirando as esposas e os 10 filhos que cada judeu tinha, umas 25.000 pessoas. O que Marcos está nos mostrando, irmãos? Que Cristo é o mesmo Deus de Israel. O que Marcos está tentando nos mostrar e mostrar para os seus discípulos é: olhem a cena, vocês estão no deserto, há uma multidão faminta. O que Deus faz quando o seu povo está no deserto e faminto? Deus alimenta o seu povo. Deus fez isso com o povo de Israel. Quando tirou o povo de Israel do Egito, o que Deus fez? Os levou para o deserto. Para fazer o quê? Para descansar
do tempo em que eles viveram como escravos no Egito. E o que Deus fez para este povo? Deu pão vindo do céu, deu água brotando da rocha, enviou codornas para eles, irmãos, no deserto. E o que Cristo agora faz? Cristo dá pão e peixe para esse povo. Cristo, Ele é sensível, irmãos. Ele não está desapercebido ao seu cansaço. O que está te cansando? Cristo percebe a condição espiritual que você se encontra. Ele sabe do que você precisa ouvir a palavra dEle. E Cristo também é sensível às nossas necessidades físicas. Mas mais do que isso, Marcos quer mostrar para nós que Cristo, Ele é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Cristo, Ele é o ápice de todo o Antigo Testamento. Todas as figuras do Antigo Testamento que apontavam para Cristo, agora estão sendo desvendadas em Jesus Cristo. Quem é Cristo aqui? Ele é o pastor que cuida das ovelhas. Que pastor? O pastor do Salmo 23. O que diz o Salmo 23, irmãos? O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. E o que Ele faz com as ovelhas que estão cansadas? Versículo 2 do capítulo 23. Deitar-me faz em verdes pastos. Cristo é aquele que leva as suas ovelhas para o descanso. É aquele que nos leva às águas tranquilas. Que para nós termos descanso, Marcos está nos ensinando. Nós temos que confiar no pastor, que é Jesus Cristo. Marcos está nos mostrando que Cristo é o pastor do Salmo 23, que Cristo é o pastor que cuidou do povo de Israel no deserto. Agora, irmãos, nós precisamos entender uma coisa, que para nós termos descanso, para você poder descansar hoje do peso do pecado, do peso da culpa do pecado, Cristo trabalhou por você. Cristo trabalhou por você, levando o teu pecado sobre Ele. Cristo trabalhou por você, levando uma cruz pesada até o Gólgota, o monte chamado Caveira. Cristo sofreu para que você pudesse descansar. E não houve descanso para Cristo. Cristo teve que trabalhar, Cristo teve que suar, e Ele suou sangue. Ele suou sangue por você. Marcos também está nos mostrando que Cristo é o grande anfitrião que nos recebe em sua mesa. Cristo convida o seu povo para a sua mesa. Cristo chama o seu povo para o deserto, e no deserto Ele faz uma mesa. No deserto Ele providencia uma cama para o seu povo descansar. No deserto Ele prepara uma mesa com pão e peixe para o seu povo. Como nós vimos na semana passada, Herodes, um falso rei, chama só as pessoas que convinham a ele. As pessoas com quem ele tinha um certo interesse sobre elas. E agora nós vemos Jesus convidando o seu povo. Povo simples, povo sem nome, povo desconhecido, mas Ele convida para a mesa, a sua mesa, a mesa do rei. Ele é o cumprimento também de Salmo 23, versículo 5. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Este é o Cristo, irmãos, que Marcos está tentando nos mostrar. O Cristo que, no nosso deserto, no deserto em que você está vivendo, no cansaço em que você está vivendo, na fome que você vive, Ele te convida a participar da mesa dEle. Ele te convida a descansar nele. Ele é a cama para a sua vida. E Ele é o próprio pão. Ele não apenas prepara a mesa, mas Ele é o pão que te alimenta. Agora, o pão, para se tornar pão, o que é preciso? Você pega o trigo, moe o trigo, para que ele vire farinha.
para que o pão seja feito. Cristo foi moído por você. A Bíblia diz em Isaías 53 que Deus agradou moer o seu próprio Filho. Jesus Cristo foi moído por você na cruz do Calvário. Jesus Cristo levou sobre si o pecado da sua igreja, do seu povo. E o que aconteceu, irmãos? O trigo foi moído. Cristo foi moído por nós, para que nós pudéssemos ter a nossa fome nesta noite saciada. É isso que Marcos está nos mostrando. E o que nós fizemos? Qual foi a nossa participação? Nenhuma. O grão de trigo caiu na terra e morreu. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E hoje ele convida todos à sua mesa, a comer dele e a descansar nele. O mundo aí fora, irmãos, é insensível. As pessoas não percebem o que está acontecendo com você. Mas nesta noite, nós somos apresentados ao grande pastor, ao pastor Jesus Cristo. Ele está atento ao que está acontecendo com a sua vida. Ele tem percebido o que está acontecendo com você. Você não está longe dos olhos dele. Ele tem visto o teu sofrimento e tem ouvido o seu clamor. Pastor, a minha vida está um deserto. E é no deserto que ele faz um banquete. É no deserto que ele prepara uma cama para você. Por enquanto é no deserto, mas vai chegar o dia em que nós entraremos pelas portas da cidade, a nova Jerusalém que desce do céu. Mas enquanto estamos no deserto, existe sombra para nós, existe calor para o nosso frio, existe pão e água para o seu povo. Você está num deserto, mas no deserto, Deus, o Rei dos Reis, faz um banquete para você. E o que você precisa fazer nesta noite? Apenas vir e se prostrar diante da mesa e comer de Jesus Cristo. É só isso. Não tenta encontrar descanso para a tua alma nas coisas deste mundo, que você não vai encontrar. Um teólogo do passado, ele dizia o seguinte: existe um vazio no coração do homem, que é tão grande, que é do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher esse vazio. Entenda isso nessa noite. Entenda isso. Esse vazio que existe no seu coração não é namorada, não é casamento, não é emprego bom, não é dinheiro, nada disso pode preencher esse vazio. Só Jesus Cristo. E Ele está aqui nesta noite. E Ele te chama. Venha a mim. Venha e você vai ver o que é encontrar descanso. Vamos orar.